Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, ele é feito para todos aqueles que estão sentindo a vida que de certa forma está estagnada. Se você está sentindo que sua vida está parada, está amarrada, está vendo que algo não está dando certo, que as coisas não estão indo para frente, fica nesse vídeo que a gente vai ter uma conversa sobre isso e vamos ver se vocês vão concordar com o meu pensamento. Se inscreve no canal, dá like no vídeo, comenta se você gostou ou não e vamos a mais um vídeo. Bom, para você que está sentindo a vida estagnada, para você que está sentindo que a vida não está indo para frente, que as coisas estão paradas, para você que está sentindo um peso nas costas, algo que está te pesando, te fazendo ficar parado, saiba que você não está sozinho. Que essa é uma realidade compartilhada por muitas pessoas no nosso país e no mundo também. Eu fui uma dessas pessoas que se sentiu estagnado em certo momento da vida. Se sentir estagnado é um período, é uma fase da vida. Claro que você não pode deixar que essa estagnação, esse estado de estar parado, não tome conta da sua vida e faça da sua vida esse estado. Você tem que fazer com que esse estado seja uma fase de aprendizado, uma fase de pensamento, de reflexão, de autoanálise, de autoconhecimento para você evoluir. A estagnação é um processo de evolução que todos nós passamos. E todos nós necessitamos, em uma certa medida, para que a gente possa se autoavaliar e poder dar continuidade aos nossos projetos. Mas o que causaria, em última instância, em última análise, um ponto mais central desse conceito de estar estagnado, o que causaria isso? Bom, eu vou dar o meu exemplo, que é algo para ficar mais didático, mais fácil de ser entendido. Durante um longo período da minha vida, eu andei em ambientes que foram propícios a pensamentos fúteis, ambientes onde se pensava muito em balada, em gastar com cachaça, em sair em festas, em brincadeiras, em coisas que não faziam sentido para alguém que queria evoluir na vida. Eu vivi um tempo da minha vida onde eu vi os meus anos passando, mas as conquistas, os resultados não vinham, não acompanhavam aquele esforço que eu tinha. Eu trabalhava muito, mas eu gastava muito com besteira também. Então, durante uns 3, 4 anos da minha vida, eu me sentia estagnado. Eu vi que eu trabalhava, eu planejava, eu fazia projetos, planos, metas, tinha sonhos, desejos de conquistas, mas o principal de tudo, eu não fazia para sair do lugar, que era a ação. Eu tinha que agir para conseguir alcançar esses resultados. E eu não tinha pensado nisso. Muita gente pensa, minha vida não vai para frente, as coisas não melhoram, estou me sentindo estagnado, amarrado nisso aqui, amarrado nesse serviço, amarrado nessa condição de vida. Só que a pessoa não pensa, e a ação? A pessoa se auto-engana, né? Ela acha que só planejar, só projetar, só criar planos, perspectivas, expectativas de melhora vai te fazer mudar. E na realidade não. Os planos, os projetos são a base teórica, mas tudo tem que ter ação. E sem ação você não vai conseguir os resultados que você quer. Sem ação você não vai bater as metas que você deseja. Sem ação você não vai conseguir os patrimônios que você quer, os sonhos que você quer, os bens que você deseja, as coisas materiais que você tanto sonha. Aquele carro, aquele celular, aquela moto, aquela casa. Claro que hoje está tudo mais difícil de ser conseguido. É difícil conseguir uma casa dos sonhos devido ao alto valor. É difícil conseguir um carro legal devido ao alto valor. Os celulares estão muito caros e são sonhos de consumo de muita gente. Mas estar estagnado na vida é o resultado daquilo que você plantou lá atrás. Hoje na minha vida eu trago como lema central a ideia de que, querendo ou não, acreditando na religiosidade que você acredita, você não tendo religiosidade,
existe um fato. Tudo que você planta, você colhe. Se você não planta, a sua colheita vai ser vazia. Então, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Quando eu vi essa frase do ninja, para quem conhece aí o poderosíssimo ninja, é o cara sensacional em muitos pensamentos que vai na contramão do que a maioria das pessoas no senso comum acredita. Hoje a gente já tem esse entendimento, você tem que ter esse entendimento também, de que o plantio é obrigatório, é opcional, mas a colheita é obrigatória. E essa é uma realidade que você não pode fugir. Passam os anos, passam as décadas, vêm novas transformações, novas coisas, novas invenções. Você tem a internet, tudo, mas tudo que acontece, tudo que se reinicia, tudo que está mudando no mundo, mostra, em última análise, essa verdade de que tudo o que você planta, você vai colher. E se você não planta, sua colheita vai ser vazia. E estar estagnado, isso que eu senti na minha vida, foi a colheita daquilo que eu plantei. E o que eu plantei para me sentir estagnado? Eu não plantei nada. Eu só planejei, eu só quis, eu só sonhei, eu só criei expectativas. Mas eu não agi. Né? Eu só pensei em plantar a semente. Mas eu não fui lá e plantei a semente para eu colher os frutos disso. E hoje, com 27 anos, eu vejo os problemas daquilo lá, daquilo que eu plantei, daquilo que eu colhi. Hoje, com esse novo entendimento, eu já estou plantando coisas totalmente diferentes para colher no futuro. Estou sendo uma pessoa melhor, planejando melhor, agindo melhor, fazendo escolhas melhores, escolhas que são em prol do meu futuro, em prol do futuro da minha família, para o financeiro, para o pessoal, para o emocional, para o psicológico. Uma coisa que hoje eu não fazia, eu fazia já antes, mas hoje o meu salto de desenvolvimento, a minha motivação melhoraram. Por exemplo, eu voltei a estudar algo que eu sempre gostei, que é filosofia. Eu passei aí uns 2, 3 anos estudando, mas não saía do lugar, eu me sentia estagnado. Eu lia, mas eu não conseguia entender. Por quê? Porque eu tinha um desejo de aprender aquilo, mas eu não agia como alguém que quisesse realmente aprender aquilo. E para alguém que quer realmente alguma coisa, nada pode deter essa pessoa. Eu fiquei 2, 3 anos lendo os mesmos textos, as mesmas coisas, e não conseguia aprender nada. Eu me sentia estagnado naquilo. E isso era frustrante para mim, cara. Eu me sentia mal com isso de não sair do lugar. E hoje, com um novo entendimento, com uma nova cabeça, com uma maturidade muito maior, eu estou conseguindo ter um progresso grande em relação ao estudo de filosofia, em relação ao hobby que eu tenho, que é o xadrez, que eu estou aprendendo muito também, em relação à internet, que eu estou aprendendo muito, em relação à comunicação com outras pessoas, que eu estou aprendendo muito. E é algo que eu posso te dizer assim, se você está se sentindo estagnado, você tem que entender que o problema não é o mundo, não são as pessoas à volta, não é somente o seu ambiente, mas é principalmente você. Você só está pensando, criando expectativas, criando planos, fazendo projetos, mas não está agindo. Você está pensando em fazer um castelo, mas não está colocando os primeiros tijolos para que esse castelo cresça. Então é necessário ação, antes de tudo, acima de tudo, e primeiro que tudo, ação. Por menor que seja, por mais insignificante que seja, o primeiro passo ele é necessário para a sua evolução. O primeiro passo é necessário para o seu progresso, para a sua melhora, para o seu despertar para uma nova fase da vida. E a vida é feita de ciclos. Às vezes ciclos bons, às vezes ciclos ruins, mas a vida é feita de ciclos. E a gente tem que aprender com esses ciclos, que vão, que vêm, que se renovam, pessoas que vão, que vêm, trabalhos que vão e vêm, amizades que vão e vêm, amores que vão e vêm. A vida é feita de ciclos. Mas é necessário que você haja para que determinados ciclos acabem e outros comecem. Se você quer ter um trabalho melhor, você tem que agir
em direção a esse trabalho melhor. Se profissionalizar, ter um conhecimento diferente, conhecer pessoas diferentes que te mostrem perspectivas diferentes, e talvez esse trabalho esteja ali, numa oportunidade que ninguém está vendo, numa coisa que ninguém está vendo, num risco que ninguém está vendo, você pode ganhar dinheiro em cima desse risco, em cima dessa perspectiva, em cima de uma venda, em cima de uma necessidade, em cima de um serviço que ninguém ainda viu a necessidade, mas você pode criar a necessidade desse serviço. Então você tem que identificar aonde o seu talento, aonde aquele seu diferencial pode te destacar e te levar para o seu sonho, para o seu objetivo, para a sua meta. O que você realmente quer? Você tem que pensar. O que eu realmente quero para a minha vida? O que eu realmente quero como projeto de vida? Vou criando metas. Crio metas realistas que podem ser alcançadas, batidas e que vai te dar um sentido de direção no seu sonho, um sentido de direção na sua ação, nas suas ações, nos seus progressos, nas suas melhoras. Então, antes de tudo, antes de todo esse sonho de crescimento, de melhora, você tem que botar os pés no chão e dizer o seguinte: quais ações reais eu posso estar tomando em direção a isso, em direção a esse sonho? Quais as ações reais eu posso estar tomando em relação a esse novo serviço, a esse serviço que eu quero alcançar, a essa formação acadêmica que eu quero ter, a essa melhora de vida que eu quero ter? Se eu quero ter uma casa, quais ações eu tenho que fazer para alcançar essa casa? Tenho que ter uma segunda fonte de renda? Eu tenho que ter um serviço melhor? Gastar menos? Investir mais? Procurar formas diferentes de melhorar o meu serviço para aumentar o valor do meu salário? Então, estar estagnado, ele é só a cereja do bolo. A cereja do bolo de merda. A cereja do bolo de alguém que pensa, mas não age. E as pessoas querem ter resultado sem agir. E isso é totalmente errado. Isso é um sonho totalmente irreal. Para você ter resultados, você tem que agir. Colocar as ações acima dos planejamentos, as ações acima das expectativas para alcançar. É aquilo que o Silvio Santos já dizia. Sucesso é feito de 70% transpiração e 30% inspiração. Então a sua inspiração, a sua vontade, ela tem que estar ali. O seu projeto, o seu planejamento, a sua expectativa tem que existir, sim. Mas tem que ser expectativas reais. E a ação tem que vir acima de tudo. Agir, você tem que suar, você tem que cansar, você tem que buscar. E quando você quer verdadeiramente aquilo que você quer, chega. Quando você quer verdadeiramente aquele resultado, você consegue obter aquele resultado. Nada para alguém que realmente quer uma coisa. Nada para alguém que realmente deseja a melhora. E você tem diversos resultados aí. Cristiano Ronaldo é um exemplo extremamente real de que a ação é muito superior ao desejo, à expectativa, ao talento. Né? Você pode ver que o talento é o quê? É o desejo, é a expectativa. É aquilo de que eu vou ser bom, eu vou ser o melhor porque eu tenho talento. Eu já nasci com essa característica. Então, não importa a minha ação, não importa o tanto que eu haja, se eu haja ou não. Eu vou ser bom e pronto. E na realidade, a realidade é feita de ação. Então, com treinamento, com busca, com melhora, com aperfeiçoamento, você alcança e passa pessoas que têm talento. Então, para você que está se sentindo estagnado na vida, um conselho: crie planos, mas acima de tudo, tenha ações consistentes com os planos que você tem. Os resultados serão inevitáveis. Obrigado pelo vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal e falou!